Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo, sejam bem-vindos. A gente está com um pouco mais de um ano do programa no ar e desde que a gente começou tivemos a oportunidade de conversar com diversos convidados e amigos sobre inúmeros assuntos de turismo. São muitas histórias e dicas que inspiram as viagens. Nessa semana, a gente teve o privilégio de conversar com a Marina Klink e a conversa foi tão inspiradora, tão rica, que a gente transformou o conteúdo numa série de 3 episódios, todos imperdíveis. Marina Klink é fotógrafa, exploradora, palestrante, já viajou 7 continentes e tem 3 livros de fotografia publicados sobre a Antártica. A gente conversou com ela sobre histórias de viagem, sobre histórias de vida, e eu tenho certeza que todo mundo vai achar muita inspiração em tudo que ela tem para contar. A Marina Klink é mesmo uma mulher incrível e é um privilégio poder compartilhar aqui no nosso canal um pouco das histórias de viagem, da história de vida dela, com muita emoção, que eu tenho certeza vai encantar todo mundo. Oi, Marina, tudo bom? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz de ter você no podcast. E eu queria começar te perguntando, queria que você contasse um pouquinho para os ouvintes sobre o que te motivou a começar a fotografar a natureza, as viagens que você fez. Conta um pouquinho da tua história. Bom, eu que tenho que agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. O convite para mim foi uma honra. Muito obrigada, porque eu gosto muito do trabalho de vocês e estar junto é motivo de muito orgulho. Bom, a história de fotografar é muito associada com viagem. Eu organizava eventos e a coisa mais difícil para mim era conseguir ter tempo para viajar. Porque a maioria dos eventos acontecem durante o ano, muitos durante as férias, que as pessoas aproveitam as férias para fazer os seus convites, para terem mais disponibilidade das pessoas e no final os eventos acabam complicando muito a agenda de quem gosta de viajar e principalmente quando você tem 3 filhos pequenos fica mais difícil ainda. Aí você pensa que um evento que aconteça, vamos supor, em fevereiro, você não pode viajar depois do Natal, porque janeiro é o mês de demanda da organização. E quem faz o evento em fevereiro também não pode viajar em março, porque tem que desproduzir, tem que fazer os fechamentos, os pagamentos e tudo. E no final, eu decidi, uma certa ocasião, fechar minha agenda de eventos nas férias e fazer uma viagem em família. E eu falei pro Amir que, como ele viajava muito, tava na hora da gente viajar em família para as meninas, né, que eram bem pequenas, entenderem aonde o pai estava cada vez que ele se ausentava por, 6 meses, por 1 ano. E eu achei que estava na hora delas entenderem aonde ele ia quando ele sumia. É bastante difícil ficar em casa com as meninas e vendo o Amir ficar ausente por 6 meses. Ele chegou a ficar ausente por 1 ano por conta de uma volta ao mundo. E as meninas sofriam muito, né? A Marininha tinha 5 anos, as gêmeas tinham 7. E eu percebendo a saudade que elas sentiam de não saber aonde o pai estava. E eu entendo que isso não seja somente para os pais que viajam, mas para os pais que trabalham fora. Para as crianças que ficam em casa, é muito difícil lidar com essa ausência. Foi então que o Amir chegou de uma volta ao mundo e nós estávamos na praia esperando por ele. Aí eu me aproximei dele, abracei, disse que bom que você voltou, que bom que a tua viagem foi um sucesso. Eu estou super feliz com esse projeto realizado de uma maneira perfeita. Mas eu acho que na próxima vez está na hora da gente colocar as nossas filhas no barco e a gente ir junto com você. Porque é importante elas entenderem aonde você está quando você desaparece por tanto tempo. Aí ele achou que eu tinha ficado louca e falou, não dá, porque a Antártica é um lugar perigoso, a Antártica é complicado, porque é inacessível, não tem muito recurso para enfim, facilidade, né, de salvatagem. Aí eu falei, não importa o risco, porque eu acho que as meninas, né, ela, com 5 anos, ela não era tão pequenininha assim mais. E achei que seria importante a gente ir uma vez com ele. E foi então que eu convenci, aceitou, e no verão seguinte nós embarcamos juntos para a Antártica.
E eu acho que a viagem, não só o destino foi importante, mas todo o processo foi importante. Um processo de você fazer com que as crianças entendam que elas vão ficar desconectadas por um período, que elas percebam o que é importante para elas, o que é essencial numa bagagem, o que elas efetivamente vão sentir falta, como elas vão ocupar o tempo. Então, é um processo que é conversado e que é explicado. E quando a gente vai preparando o barco para isso, a gente tem um espaço bem limitado. E elas precisam aprender a fazer a malinha delas, mesmo que elas sejam pequenas. E nesse momento, a gente começa a perceber o que é essencial para uma e o que é essencial para outra. E a gente percebe que existem diferenças nas opiniões. E, enfim, e no verão seguinte, né, passado um ano, a gente embarcou todos juntos para a Antártica. Essa viagem foi transformadora para todos nós, porque existia uma convivência muito intensa, existia o risco do lado de fora, todo mundo naquele barco e o barco atravessando o Oceano Austral, cruzando o Drake e sabendo que a gente ia encontrar intempéries, a gente ia ter mau tempo, a gente ia ter tempestade e a gente também ia ter calmaria. O objetivo era chegar na Antártica, a gente mais ou menos sabia quando chegar, mas a previsão meteorológica a gente consegue visualizar até a hora da saída. Depois disso, depois que você já saiu, independente daquilo que você vai encontrar, faz parte do processo. E quando a gente chegou lá foi realmente surpreendente. As meninas se encantaram e elas começaram a fazer muitas descobertas. Primeiro a descoberta da natureza, o rigor do tempo, a percepção dos limites, a percepção dos animais, aqueles que representam risco, aqueles que não representam risco, aquele que nós representamos riscos para eles. E também começou um aprendizado de dentro do barco, como seria essa convivência no barco, como seria a distribuição das tarefas, como uma poderia ajudar mais que a outra, porque eu não tinha alguém que me ajudasse e era importante que elas, mesmo pequenininhas, começassem a participar disso. A Marininha, por exemplo, fez 6 anos no Cabo Horn, porque a gente estava bem ao lado do Cabo Horn e foi ali a comemoração do 6º aniversário. A gente sabe que o Cabo Horn é um dos lugares de maior número de naufrágios, de maiores relatos de naufrágios do planeta, mas quando a gente chegou lá o tempo estava bom, então foi bom para todos nós. A gente tem uma foto até que, enfim, celebra esse momento. E dali para frente foram descobertas. Uma das descobertas é saber que os filhos são capazes de participar de tarefas na cozinha. Porque se a gente não dá essa oportunidade, a gente não sabe que o nosso filho gosta de fazer pão, por exemplo. Que a gente não sabe que o nosso filho gosta de cozinhar. E a gente tem que dar, às vezes, uma oportunidade dos filhos participarem de tarefas que a gente chama de tarefas chatas. Por exemplo, lavar louça, por exemplo, fazer arrumação, por exemplo, varrer. E eu acho que até esse dia da viagem, as meninas nunca tinham pegado uma vassoura. E durante a viagem, elas começaram a desenvolver essas habilidades que parecem tão simples, mas que às vezes os pais poupam um pouco os filhos, né? E a descoberta de que uma gostava muito de cozinhar foi surpreendente, porque desde essa viagem, ela tinha então 8 anos, até hoje ela cozinha, porque ela gostou de cozinhar. Outra coisa que eu achei importante como aprendizado foi explicar para elas que a viagem era única, que a gente não sabia se a gente teria uma nova chance de fazer aquela mesma viagem, que uma viagem em família, uma viagem que a gente tem que curtir, porque a gente não sabe quantas vezes a gente vai poder conviver em família, né? Então eu meio que obriguei elas a fazerem um diário. Acho o diário fundamental, acho o diário essencial para uma viagem. Principalmente quando a gente vai para lugares diferentes, lugares que a gente não são do nosso dia a dia.
E eu sugiro que não só as crianças, mas os adultos também façam seus diários, façam relatos, façam registros, porque, por exemplo, a gente vive uma situação e fala, esse dia foi tão incrível que eu nunca vou me esquecer. A gente chegar em casa, desmontar a mala, a gente já começa a esquecer. Então, o que eu acho? Que um diário ajuda uma viagem a se tornar inesquecível, mesmo aquelas que a gente acha que são inesquecíveis. E os diários eram uma obrigação. Elas tinham o dever de casa, né, da escola para fazer, e elas tinham também o diário, que era a parte chata do dia, porque elas queriam ir lá fora, ver a natureza, queriam brincar no gelo, queriam escorregar, queriam ver os pinguins, as focas, observar. E eu disse que não, que a viagem não era só um passeio e que tinha essa tarefa. No começo foi bem difícil elas fazerem diário. Uma aceitou, a outra não, a outra menos ainda, e começou aquela briga de que ninguém queria fazer. Com o passar do tempo, depois de uma semana, 10 dias, quem pulava algum dia porque teve preguiça levava a bronca, depois elas começavam uma colada a outra, qual foi o dia, e tentavam comparar os cadernos para ver qual foi o dia. E no final, elas estavam super caprichosas nos diários. Quando a gente abre o diário e olha, começa a observar uma evolução do começo, que era só uma anotação. No final, as crianças começam a fazer desenhos, e os desenhos começam a ficar coloridos. E entre elas, sendo 3 irmãs, mais ou menos da mesma idade, ou sendo que 2 são gêmeas, a outra menor, elas começam uma colada à outra. E aí os desenhos vão ficando mais lindos e mais detalhados, e uma começa a competir com a outra. Isso foi surpreendendo. Bom, durante a viagem, muitas descobertas e muitos aprendizados, muita união, que dá briga também, mas depois a gente acaba se unindo. E elas faziam brincadeira juntas, às vezes falta algum material, mas elas improvisam. E teve bom tempo, teve mau tempo, teve um vento muito forte, teve medo, teve alegria, teve diversão e, mais do que tudo, teve união. E a gente acabou voltando de viagem, porque eu acho que uma viagem enriquece muito. E nada melhor do que chegar em casa mais rico, com uma viagem com muita bagagem cultural, com muita bagagem emocional. E desmontamos as nossas malas. E foi então que eu olhei aqueles cadernos delas, que eu tinha obrigado elas a fazerem. E olhando os cadernos, pensei, por que não dividir isso com outras pessoas? Por que não levar essa experiência para outras crianças? E por que não sugerir a outras crianças que também façam os seus diários? Porque eu acho que todas as viagens são bacanas, todas as viagens têm um material para a gente guardar, para a gente se lembrar, para a gente dividir. E foi então que eu organizei esses diários e procurei uma editora para tentar sensibilizá-la a investir no projeto e transformar aqueles 3 diários num livro. E claro que durante a viagem eu não tinha informação biológica sobre o que a gente estava vendo, glaciológica, nem nada. Mas eu também tive que aprender. E estudando sobre os animais, eu percebi aqueles que a gente deveria ter mais cuidado e aqueles que a gente poderia se aproximar um pouco mais, sempre mantendo uma limitação dentro do Tratado Antártico e da IAATO, que diz que a gente tem que manter a distância por conta até das doenças que a gente pode estar levando. Mas dentro desse universo onde as meninas perguntavam coisas para mim que naturalmente eu não sabia responder, eu tinha que pesquisar. A gente não tinha internet, então eu pesquisava em livros e eu também aprendi muito. Então, eu acho que dentro daquilo que eu aprendi e que eu tive que aprender para ensinar, eu percebi que elas tinham uma bagagem de aprendizado, que elas também poderiam ensinar, que elas poderiam dividir. E foi então que, juntando esses diários com todas essas informações, tanto das experiências pessoais delas, o relato da viagem, com o dia a dia, as brincadeiras e as coisas que elas tinham aprendido, eu percebi que era um material muito rico. E foi então que a editora Peirópolis achou interessante
transformar esse aprendizado todo num livro. E então foi feito a primeira edição do livro chamado Férias na Antártica, que hoje já está na 11ª edição e é adotado em escolas do ensino fundamental 2, tanto as escolas da rede pública quanto escolas da rede privada. A gente tem essa noção que mais de 35 mil crianças já leram e a gente percebe a nossa responsabilidade sobre aquilo que a gente compartilha. E eu fui muito exigente por conta de saber ensinar as crianças para aproximar um pouco. Crianças que talvez nunca tenham oportunidade de ir a um lugar tão longe, mas essas crianças elas podem conhecer os animais da mesma maneira que a gente conheceu. Eu acho que eu não consegui levar as crianças para a Antártica, mas eu consegui trazer a Antártica para dentro da escola e essa foi a minha missão e eu fico feliz por ter de alguma maneira contagiado crianças a conhecerem um universo onde a gente percebe a Antártica é tudo gelo, não tem nada, pelo contrário, né? E vendo a Antártica que tem vida, eu percebi que esse mesmo modelo de compartilhar imagens, histórias de viagens com as crianças deveria ser ampliado para outros biomas, né? E foi então que eu comecei a cada vez influenciar mais o Amir para a gente viajar em família. Porque antes ele viajava sozinho, né? Ele era tido como navegador solitário, que fazia viagens solitárias, depois ele fazia viagens com os amigos. E eu, de alguma maneira, contaminei ele com a história de que era importante viajar em família e que ele tinha que ter paciência, porque criança às vezes dá um pouco mais de trabalho, mas que, né, a mãe tira de letra, né? Lidar com os filhos. Então essa experiência de viajar para a Antártica acabou ganhando outras paisagens, a gente foi para outras latitudes, a gente viajou em longitudes e viajamos de carro. Convivência no carro também é uma experiência incrível, fazer viagem de carro é uma das coisas mais legais, porque quando você faz uma viagem de avião, você sai do seu aeroporto e pousa no outro aeroporto e você já está lá no meio de uma cidade onde a cultura é diferente, os costumes são outros e enfim, tem tantas informações no entorno que são diferentes da cidade que a gente mora. Mas quando a gente chega de carro, a gente no caminho vai vendo a paisagem se transformar. E, por exemplo, fazer uma viagem pela África, né, onde você chega num aeroporto, vamos supor, em Johannesburg, e começa a viajar de carro, você vai percebendo as diferenças nas culturas dos países por onde você vai atravessando, e você vai vendo a diferença das necessidades, daquilo que é essencial para aquele povo. E você vai descobrindo tantas coisas e você volta cada vez mais rico. Eu falo que eu gosto de fazer viagem para lugar que não tem ninguém. Eu gosto de fazer viagem para lugar que não tem que comprar um ingresso. Eu compro entrada no parque e fico, mas eu gosto de andar de carro e viajar mais e dormir com as pessoas que moram ali e vivenciar o calor, se for um lugar que é calor, e experimentar o frio e viver do jeito que eles se aquecem. Lugares menos pasteurizados, né? E que a gente consiga colocar a nossa alma no lugar e não só nossos olhos no lugar. Isso só é possível quando você faz viagens de experiência e não viagens com ingresso aonde você vai, o ticket, o horário do show e o horário da entrada no parque. Eu tenho umas amigas que viviam pelo menos até antes e depois, tentando organizar viagens assim como essas, mas eu prefiro viagens de experiência. Muita gente lê os livros e fica inspirada para fazer uma viagem como essa. É uma viagem possível porque vocês têm muita experiência e conhece muito, e levar a criança pequena para um destino, embora já tenha passado vários anos, eu acho que a parte de segurança não mudou muito, né? Ainda continua sendo um lugar
mais inóspito, mais difícil. O que você recomendaria para uma pessoa que tem esse sonho de fazer alguma coisa parecida com o que vocês fizeram, mas com criança e que não tem o mesmo conhecimento e a mesma experiência de vocês? Eu sugiro uma viagem de carro. Antes de fazer uma viagem que seja tão onerosa, porque existem destinos sensacionais, mas que custam muito caro. E muitos deles não são possíveis para crianças menores de 8 anos. Existe essa restrição da logística, existe uma restrição da aceitação de crianças pequenas em vários destinos, não só na Antártica, que é uma viagem que você tem que ter uma base num barco, seja ele um veleiro ou um navio, porque não existe lugar em terra para você se hospedar. Mas como, por exemplo, os Torres del Paine, né, que é um dos meus destinos preferidos aqui na América do Sul, que fica no Chile, mas crianças pequenas nem sempre são aceitas, porque entende-se que uma criança menor do que 8 anos, ela possa eventualmente fazer uma pirraça e vai incomodar outros hóspedes. É claro que tem crianças que são muito educadas, mas como você não sabe prever qual é a criança que se comporta melhor, a grande parte desses destinos que são mais naturais, mais de experiência, eles têm esse critério de não permitir crianças tão pequenininhas, porque as pessoas que se organizaram durante uma vida inteira para chegar num lugar desses, ela não quer chegar lá e ter uma criança fazendo pirraça no quarto do lado, né, ou do caminho e tal. Então, existe essa situação. Mas eu acho que para uma família que está acostumada a viajar para lugares com estrutura, muitas vezes o casal que leva a babá junto para viajar, ou mesmo as famílias que vão para um lugar onde um destino que tudo está pensado, all inclusive, que tem recreação e tudo, eu diria que seria importante fazer uma viagem aonde não tem nada pronto, uma viagem aonde você não tenha que levar um acompanhante para cuidar dos filhos, uma viagem que não tenha monitor, para você poder conhecer de verdade os seus filhos. E porque ao longo da viagem você vai entender todas as qualidades, os talentos, e vai conhecer também as limitações de cada um deles. E eu sugiro uma estreia que não seja diretamente para uma viagem como a Antártica, mas uma viagem de carro. Vamos supor que se a base for São Paulo, uma viagem até Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha, uma viagem de carro para o Pantanal, onde você tem que fazer uma pernoite em Campo Grande para poder chegar no outro dia em Aquidauana. Existem viagens de natureza que são próximos da nossa casa, e a viagem de carro é a minha grande sugestão para quem quer começar a sair do roteiro convencional, empacotado, né, de uma agência de viagem tradicional. E nos seus 2 livros, o primeiro, A Última Fronteira, e o outro, O Olhar Nômade, qual foi a grande diferença assim, entre um e outro, depois de tantas experiências que você teve? Eu tenho 3 livros de fotografia publicados. O primeiro se chama Antártica, A Última Fronteira, o segundo, Olhar Nômade, e o terceiro, Contravento. Eu acho que o grande clique aconteceu no primeiro, porque durante uma das nossas viagens em família para a Antártica, eu estava tão feliz que eu tinha realizado aquela viagem e estava em família e tudo tinha dado certo, que eu resolvi subir no alto do mastro do barco e fazer uma fotografia lá de cima. Primeiro que eu não tinha drone, depois que não é permitido voar drone na Antártica, precisaria ter uma autorização prévia, e mesmo porque naquela época nem era tão comum drone. Eu subi no mastro, que tem 33 metros de altura, que é quase um drone, e lá de cima, feliz e gratificada pela viagem que deu certo, eu comecei a fotografar e parei, porque tem um momento na viagem que a gente tem que abaixar a câmera e viver.
Muita gente fica fotografando tudo e vai ver o que viveu quando chega em casa e abre o laptop. A outra coisa que acontece muito em viagem é você fotografa tanto, enche o teu HD e quando chega em casa você nem viu, porque você não aproveitou para olhar com os olhos e também nunca mais abriu o HD, porque não deu tempo, um dia você vai abrir. Conclusão, você nem viaja, você viajou com o corpo e não viajou com o espírito. E uma viagem requer que você mergulhe espiritualmente no lugar, com o corpo e alma, no lugar que você sinta os cheiros, que você sinta o frio, que você perceba e você respire aquele lugar. E isso estava acontecendo naquele momento, enquanto eu estava no alto do mastro do barco, e quando o Amir gritou lá de baixo, desce daí que as fotos que você faz não servem para nada. Eu fiquei muito ofendida e devo dizer que ele tinha razão, que essas fotografias não serviriam para nada mesmo se eu não tivesse, diante daquela provocação, percebido que ele tinha razão, que elas não serviam para nada mesmo. Foi então que eu, voltando para casa, decidi organizar as fotografias e também compartilhar. E pensei que é egoísmo, né, a gente fazer uma viagem dessas e não dividir com ninguém. Que egoísmo a gente viajar para lugares tão mágicos e não dividir. E então eu organizei o material, conversei com uma editora, no caso a editora brasileira, e fizemos um livrão bem grande de mesa, assim, porque a Antártica é grande. Eu falei, vou fazer um livro grande para dividir a Antártica, para mostrar a Antártica para as pessoas, para mostrar como é lindo, né? Um continente tão inesperado, que tem aquele paradigma que lá não tem nada, só tem pinguim, mas que não é verdade, lá tem muita coisa, mas que é a natureza, né? Um continente praticamente intocado. E publiquei esse primeiro livro. E ficou tão grande, tão bonito, que eu percebi que existia um problema, que ele era grande demais e muita gente queria levar, comprar e dar e compartilhar, e o tamanho, o peso, 2,5 kg era grande. E eu pensei, nossa, um próximo eu vou fazer bem pequeno para as pessoas poderem levar e dar de presente, compartilhar. Daí eu fiz esse Olhar Nômade, que ele é bem pequenininho. Daí eu olhei assim, quando estava pronto, as pessoas comprando e pedindo autógrafo, eu olhei e falei, nossa, tá certo que era pequenininho, mas eu acho que eu fiz pequeno demais. E aí eu, enfim, repensei, falei, um dia que eu for fazer outro livro, eu vou fazer um pouco maior. E então eu tive esse privilégio de ir para a Antártica pela 15ª vez, e nessa viagem, foi uma viagem, uma das mais maravilhosas que eu já vivi, porque eu fui para uma região chamada Snow Hill, é uma região que é de difícil acesso, uma região que não é vendida em catálogos de viagem, é uma viagem bem rara, que você vai de navio, quebra-gelo, não é um navio convencional de viagens polares, é um navio quebra-gelo que eles operam no Ártico para facilitar o transporte, né, entre a Rússia e a Escandinávia, ou mesmo vir para a América do Norte. Eles vão cruzando o Ártico, quebrando o gelo. E quando esses navios no inverno, devido ao rigor da temperatura no Ártico, alguns deles ficam mais ociosos e ficam guardados esperando a nova temporada, eles são locados para viagens de turismo e eles vão para a Antártica. E a Antártica não necessita uma viagem de um navio quebra-gelo, porque as viagens clássicas da Antártica são na Península Antártica. E para viajar na Península você não precisa quebrar gelo, a menos que você entre no Mar de Weddell, que é um lugar que é a fábrica dos icebergs da Antártica. Para navegar no Mar de Weddell, aí sim, você precisa de um quebra-gelo. E esses navios que operam no Ártico, eles podem operar também na Antártica, no verão, facilitando muito a exploração no Mar de Weddell, que é um mar conhecido por conta da expedição do Shackleton, que ficou preso, enfim, no gelo, e a temperatura dele caiu na época drasticamente, ele ficou preso em toda uma epopeia que ele viveu. E esse lugar, o Mar de Weddell, tem uma ilha
E essa ilha é como se fosse um ovo assim frito, que você tem a ilha no centro, onde é a gema, e o entorno, que seria a clara, é um mar congelado. E nessa ilha foi encontrada, 10 anos atrás, uma população de pinguins imperadores, que são aqueles pinguins lindos que você vê até no logotipo da Antártica, né, da cerveja Antártica e tal. E aí esse era o pinguim que eu nunca tinha visto, apesar de ter ido 14 vezes antes para a Antártica, eu nunca tinha encontrado esse pinguim, porque você precisa ir até onde eles vivem. É o pinguim da Marcha dos Pinguins, né? E é maravilhoso, porque ele tem 1,5 m de altura, uma coisa assim, 1,20 m, 1,30 m. São enormes, mas você tem que ter muita distância deles, porque eles são muito frágeis. E foi então nessa viagem para o Mar de Weddell que o navio quebra-gelo seguiu até um certo ponto e de repente você é obrigado a parar porque é muito gelo e você tem essa sensação de ser um amendoim numa barra de chocolate com o navio preso. E esse navio, depois que ele para e fica preso com uma camada de 8 metros de gelo, 10 metros de gelo, ele para e aí sim, aí eles acionam os helicópteros e com o helicóptero você chega até essa descrição que eu falei da ilha que fica como um ovo frito. E o helicóptero para como se fosse nessa borda dessa ilha, que é congelada também, mesmo no verão. E ele procura um lugar que seja protegido, porque o helicóptero, ele imprime muita... enfim, o vento incomoda muito, o som incomoda muito, e ele não pode perturbar os pinguins que estão ali numa fase de postura de ovos ou mesmo estão criando seus filhotes. Ver essa cena de estar num navio quebra-gelo, porque o Amir não foi, eu fui sozinha, eu não conhecia, tinha outras pessoas, naturalmente, tinham 60 fotógrafos do mundo inteiro, uma viagem muito cara, e ela é vendida normalmente em uma semana, e tava eu lá e mais 60 fotógrafos incríveis, assim, e eu lá, euzinha, e essa cena de estar no deck de um navio, olhando para fora, sentindo aquele mar congelado, 360 graus, e depois ver o helicóptero decolando e saber que eu ia entrar naquele helicóptero também, eu ia sobrevoar aquele oceano congelado, é um mar congelado, mas só de ver aquela cena do helicóptero sobrevoando o mar congelado e indo até onde estavam os pinguins e saber que uma hora eu ia estar naquele helicóptero, você não sabe, foi uma das grandes emoções que eu já vivi. E finalmente chegou a minha vez de entrar no helicóptero, aí eu fui levada até essa ilha e depois fazer 1,5 milha a pé, caminhando no gelo, e se sente meio ridícula porque tem lugares que o gelo afunda até o joelho, assim, até a coxa, e você continua caminhando na neve fofa, no gelo, caminhando, carregando tripé, carregando equipamento fotográfico, mochila, e eles te obrigam a levar uma troca de roupa inteira, te obriga a andar com um colete salva-vidas, que é super desconfortável, e você tem que carregar o teu equipamento fotográfico, não tem ninguém para você, né? Só tem você. E aí os outros fotógrafos, e aí aqueles maiores vão passando na tua frente, e você fala, meu Deus, eu queria tanto ter um trenó, uma coisa para puxar isso aqui, porque é muito pesado. Chegou uma hora, eu não sei, eu achei que eu ia desistir, porque começou a ventar muito, e vinha o vento e o peso das coisas, e aquela neve afundada, e de repente eu dava uma afundada, assim. E olha que interessante, eu perguntei, mas por que tem que ir de salva-vidas? Porque se tirar esse colete aqui já alivia muito. Aí falaram, porque supostamente você tá andando em cima de água, né? Porque é o mar que congelou, você não tá em terra firme. Então, a gente não sabe se de repente abre um buraco e se você cai, você tem que estar com o colete salva-vidas. E também você tem que se virar, 1,5 milha, por quê? Porque os pinguins não podem ser incomodados com o som do helicóptero, com o vento do helicóptero, porque eles podem matar os filhotes pisando em cima, aquela coisa. Aí você entende, vai caminhando, de repente você chega
naquele lugar que é quase silencioso e tem aquele som dos pinguins e aquela bruma passando, aquele vento da neve passando e atrás dele aquela imagem que vai se revelando de uma colônia de pinguins imperadores, assim, e aí você fica extasiado. No final você conseguiu, é indescritível você viver o desejo de chegar e ver um animal que você queria ver de perto. E então, depois dessa emoção, eu entendi que eu tinha que dividir isso com outras pessoas, e por isso eu publiquei o terceiro livro, que é o Contravento, e em homenagem a eles, na capa tem o perfil de 2 pinguins imperadores, assim, porque eles são grandes, preto e branco, e tem aquela mancha amarela no pescoço, e eu achei que valeria a pena dividir com pessoas que não tiveram essa sorte que eu tive de conseguir chegar lá. E a gente termina esse primeiro episódio com a Marina Klink, agradecendo muito a participação dela e deixando como sugestão para os ouvintes para conhecer os 3 livros maravilhosos que ela publicou sobre a Antártica. Para quem ainda não segue, no Instagram a Marina tá como Marina B. Klink, ou então consulta no site marinaklink.com. Tenho certeza que todo mundo gostou tanto quanto a gente de ouvir a Marina, e não perca os próximos episódios, porque ela conta mais história, divide mais experiência com a gente. Até a próxima!